Bom dia, mais um dia começando, quinta-feira. Hoje é dia de falar de promessas, né? Ainda estamos na promessa de perdão. Que maravilha, né? E tô chegando ainda na metade, tá? Porque no primeiro vídeo eu falei de um monte de uma vez, né? Como vocês puderam ver aí. E depois disso eu comecei um a um. Ainda tem bastante versículo para falar sobre perdão. Esse tema tão maravilhoso, né? Que somos agraciados. E antes de começar, quero saber como que vocês estão, se estão gostando dos assuntos. Quero saber se você está inscrito no canal, que às vezes você caiu aqui, está ouvindo a mensagem, mas não lembrou de se inscrever. Se inscreva, vai lá, ativa o sininho, para que cada vez que eu coloque aqui uma mensagem, você receba a notificação no seu celular. Não esqueça também de compartilhar, porque é compartilhando que a mensagem vai chegando para mais gente, né? E isso é uma forma de evangelizar, é uma forma de plantar ali uma sementinha onde Deus vai fazer germinar, né? Porque o nosso papel é só lançar a sementinha, assim como eu estou fazendo aqui. Todos os dias eu venho trazendo uma mensagem de segunda a sexta. De segunda a quarta e sexta eu falo sobre Salmos. Já estamos no Salmo 7. Ontem a mensagem foi Salmo 7, amanhã Salmo 8 e por aí vai. São muitos salmos para falar, né? E terça e quinta sobre promessas, né? As promessas que tem na Bíblia, que são quase 8.000. E se você não viu a aula de introdução sobre esse assunto, indico que você vá lá ver, porque ali eu faço uma explanação, né, no geral, falando sobre o que são promessas, né, se todas elas podemos acessar ou não, e o que temos que fazer e tal. Eu falo de uma forma geral ali sobre o assunto, para depois vir aqui trazendo versículo a versículo sobre os assuntos que tem lá de promessas. Nós estamos falando sobre perdão, como eu falei no início, mas antes de qualquer coisa, vamos entregar nosso dia nas mãos de Deus e esse momento, para que Ele traga luz, traga discernimento, sabedoria, para que a gente possa entender a promessa de hoje, tá bom? Paizinho querido, graças te dou, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E porque nos amou primeiro, o Senhor nos enviou Teu Filho amado Jesus para nos resgatar do pecado. Sozinho nós não daríamos conta, Pai. Mas o Teu Filho veio, Ele se prontificou a vir, viver aqui nessa terra, sentir cada um dos sentimentos que nós, como seres humanos, sentimos na pele. E Ele veio e se doou para nos livrar da Tua ira contra o pecado e da condenação que estava sobre nós. E Ele nos resgatou, por isso eu sou grata, Pai. Que o Senhor venha trazer luz a esse versículo que eu vou ler agora, e que o Senhor venha trazer o discernimento necessário, que a Tua sabedoria possa estar sobre a minha vida agora. Unge os meus lábios, para que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor tiver para nós nessa manhã. É o que eu te peço, te agradeço, te peço por cada vida, cada um que está aqui comigo agora ou depois, que vai ver depois, que o Senhor possa trazer a consciência, o discernimento do que o Senhor quer para cada um de nós. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque Tu és maravilhoso. Não há amor maior, não há. Só o Teu amor, que é tão grande que chega a nos constranger. Por isso eu te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Que maravilha, né? Vamos fazer a nossa respiração para expandir assim os pulmões, para a mente abrir e a gente conseguir entender a forma que Deus quer. Vamos lá? Puxa bem devagarzinho pelo nariz, enche o pulmão e solta pela boca, soprando. É uma sensação tão gostosa,
né? Quando a gente presta atenção na respiração, porque a gente faz de forma tão instantânea que a gente até se esquece que respira, né? Experimenta, presta atenção na sua respiração, traz uma calmaria tão grande, oxigena bastante o cérebro e aí a gente fica assim mais animada e com a mente mais aberta. Bom, a promessa de hoje está lá em João, o Evangelho segundo a João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom, para quem não sabe, esse João aqui é João Batista, e ele era primo de Jesus, ele nasceu primeiro que Jesus, ele era, se eu não me engano, uns 6 meses mais velho. Quando Maria, que o anjo apareceu com Maria, que ela ficou grávida de Jesus, Maria foi ajudar a prima dela, Isabel, que já era avançada em idade, e quando Maria chegou lá na casa de Isabel, João Batista estava na barriga de Isabel e ele pulou, ele reconheceu que Maria carregava o Salvador. Olha que lindo! E aí, nesse momento, a Isabel reconheceu também e falou: bendita és tu, né? Entre as mulheres. E aí, João veio com uma missão. Ele veio com a missão de abrir o caminho, de começar pregando ali para todos, chamando ao arrependimento, fazendo o batismo nas águas, né, representando ali a morte do homem velho, ou seja, das condutas erradas, dos pecados, e nascendo ali, quando levanta das águas, nascendo com uma nova vida em Cristo, né? E João foi esse que veio abrindo o caminho para que depois Jesus viesse cumprir o ministério dele. A gente sabe que Jesus começou o ministério dele mesmo aos 30 anos de idade. Você não vê tanta coisa, você vê quando ele nasceu, depois tem uma passagem ele ainda criança ali, no templo, né, no meio lá dos sacerdotes lá, e falando um tanto de coisas que eles ficaram todos boquiabertos, e depois disso só vem mostrar novamente quando Jesus começou ali o seu ministério, que foi dos 30 anos até os 33 e meio, algo assim. E João Batista começou, como eu disse antes ali, já a falar, né, sobre arrependimento e batismo. E nisso, quando aqui a gente está lendo, que vem falando assim, ó, no dia seguinte, João viu a Jesus, no dia seguinte do que tinha acontecido, porque no dia anterior ele estava lá pregando e ele era eloquente, ele falava e chamava o povo ao arrependimento. Quando ele via aqueles fariseus que eram religiosos, ele falava raça de víboras. Ele não tinha, como que se diz, muito, ele não falava assim muito com jeitinho, carinhoso, ele era meio estourado, né, para falar. Então, isso incomodava muita gente que estava vivendo no erro na época. E no dia anterior, quando ele estava fazendo essas coisas e batizando, chegaram para ele e falaram bem assim, por quê? Quer ver, deixa eu localizar aqui. Ficavam perguntando, né, quem você é? Por acaso você é Jesus? Você é o Cristo? Você é profeta? Aí ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, ou seja, ele estava ali já preparando o caminho para que Jesus tomasse ali depois à frente. Aí, quando eles no dia anterior perguntaram isso, então quando foi no próximo dia, que falou, no dia seguinte, João viu a Jesus, e aí ali é como se ele respondesse, ele respondeu àqueles que estavam questionando ele anterior, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui está falando de perdão, que Jesus veio para sofrer consequência no nosso lugar, mas mais do que isso, para nos perdoar, porque uma vez que ele carregou toda a nossa culpa, nos devolveu o direito de salvação, ele agora tem poder para perdoar os nossos pecados, né? E aí eu vim estudar um pouquinho sobre essa frase, essa fala de João, para a gente entender, porque ela vem carregada de significados. Eu até fiz algumas anotações para eu não me perder. Já falei sobre, né, a questão do dia seguinte, porque antes os judeus tinham questionado se ele era Cristo. Então, nesse momento aqui, ele dá essa resposta para eles, né? Eis aí o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. E aí, cordeiro, a gente sabe que é o animal que ele era morto, né? Lá, antes do povo ser liberto do Egito, era feito sacrifício e tudo, para perdão de pecados e tudo. Quando foi instituída a Páscoa, que foi justamente a libertação do povo lá do Egito, começou a comemorar a Páscoa. A Páscoa quer dizer passagem, né, da escravidão para a liberdade. E aí, todo ano, quando completava ali, né, aniversário, vamos dizer assim, dessa libertação deles do Egito, eles faziam ali um banquete, né, matavam ali o cordeiro, assavam e faziam ali era um evento, era uma celebração comemorando, né, esse evento ali da libertação deles do Egito. Então, o cordeiro é esse animal que era morto. E depois, esse cordeiro, vem lá em Isaías, profecias, né, que Deus iria enviar o cordeiro, né, que iria tirar o pecado do mundo. Por isso que João Batista fala, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Jesus veio como um cordeiro. E um cordeiro também, ele é um símbolo de paciência, de mansidão, de docilidade, né, que Jesus era esse, que veio e ele era tão manso. Quando precisava de falar algumas coisas mais certeiras, ele falava, mas Jesus tinha um espírito manso. Eu gosto muito de falar sobre temperamentos e já aprendi algumas coisas a respeito, mas tem muito a aprender ainda. Quando eu estiver dominando bem o assunto, eu espero poder trazer alguma contribuição aqui para vocês, mas só uma pincelada rápida. Nós temos 4 tipos de temperamentos. Todo mundo tem um pouco dos 4, sendo que um tem muito mais forte, um segundo mais ou menos, e os outros 2 menos. Esse primeiro que a gente tem mais forte é o que determina o tipo de temperamento que a gente tem. Ou mais comunicativo, ou mais caladinho, ou mais sorridente, ou mais fechado, ou mais eloquente, ou mais contido, né? E por aí vai. Jesus era aquele que tinha os 4 em equilíbrio. Por quê? Porque todo temperamento tem os pontos fortes, que são aquelas qualidades que afloram ali, né, na pessoa, e tem os pontos negativos, que são que a gente chama de defeitos, né? Fulano tem esse defeito, a gente tem mania de chamar de defeito. Mas são pontos fracos, vamos dizer assim, pontos de melhoria. O que a gente tem que fazer? Lapidar os pontos fracos. Eu, por exemplo, sou comunicativa, mas falo demais. Tem hora que se eu não me vigiar, eu falo além da conta, aí o outro que está ouvindo, que às vezes não é tão falante, vai ficar incomodado. Então, eu tenho que tentar minimizar meus pontos fracos. Mas Jesus não. Jesus tinha os 4 temperamentos em equilíbrio. Ou seja, todos os pontos fracos eram minimizados, né? E ele só colocava ali mesmo os pontos fortes ali. E cada momento que era preciso, ele usava um tipo de personalidade. E Jesus era doce, ele era manso como um cordeiro, ele era paciente. Ele falava as coisas certeiras, sabe? E por isso, ele foi comparado ao cordeiro. E aí, quando vem falando, eis o cordeiro de Deus. Por que de Deus? Porque ele foi designado por Deus, né? Ele foi aprovado por Deus, e ele era muito querido por Deus. E então, ele foi o sacrifício que Deus aprovou para salvar as pessoas da morte. Nós estávamos condenados à morte. E não é dessa morte física que quando, né, alguém falece, que vai lá, faz o velório e enterra. Não, era a morte eterna. É a pior morte que alguém pode experimentar, tá? Que é a morte da alma, né? Eu ouvi um dia falando, acho que foi o Pablo Marçal, sobre 3 tipos de morte. A morte física, a morte da memória, porque quando a gente morre, mas que ainda estão falando da gente aqui na Terra, a gente, de certa forma, continua vivo. Quando parou, a última pessoa falou e ninguém mais falou da gente aqui na Terra, a gente teve essa outra morte aqui, né? Agora, existe uma terceira morte, que essa eu jamais quero experimentar e desejo que nenhum de vocês experimente, que é a morte da alma, da vida eterna. Então, Jesus veio para nos livrar dessa morte. Ele pagou em nosso lugar por nossos pecados. E aí, vem ainda falando no versículo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele carregou em seu próprio corpo
os sofrimentos que Deus designou para mostrar a sua percepção do mal do pecado, né? Engrandecendo então a lei e tornando consistente para exercer perdão. Ai de nós se Jesus não tivesse lá do céu topado essa parada, de vir aqui, viver nessa terra, passar por toda humilhação que ele passou, passar por situações que muitos de nós às vezes passamos, né? E morrer em nosso lugar. Ai de nós. Então, Jesus, quando ele topou essa parada de vir para poder pagar pelos nossos pecados, ali ele estava nos dando direito à salvação. E aí no finalzinho da fala, né, que tira o pecado do mundo, de toda a humanidade. Judeus, gentios, todos os povos. Aqui ele abriu o caminho de perdão para todos os homens. Ele não falou, vou morrer só pelos judeus. Não, foi pelos gentios também. Foi por todos aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador. Essa é a maneira de acessar essa promessa, né? É uma promessa que lá há quase 2000 anos atrás, porque nós estamos em 2023, se ele morreu aos 33 anos, né? Começou a contar nosso calendário, né? Depois de Cristo. Então, faltam 10 anos para completar 2000 anos que ele morreu em nosso lugar. E essa promessa todos podem acessar. Como, Jocélia, que eu posso acessar essa promessa? Como que eu posso ter os meus pecados perdoados? Como que eu posso ficar livre da culpa do pecado e acessar a salvação? Aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Gente, não é qualquer um que faria algo desse nível, só mesmo o Filho de Deus, só mesmo Jesus. Se despir de toda a sua glória e vir para esse mundo passar o que passou. Pensa você que é mãe, que é pai, você daria um filho? Mesmo se seu filho chegasse e falasse, pai, mãe, sabe, eu quero ir para lá, eu quero dar minha vida, eu quero ir lá, eu vou sofrer, vou sentir o que esse povo está sentindo e eu quero morrer para tirar a culpa deles. Mesmo se partisse, né, eu não sei se partiu dele ou se Deus em conversa, se os dois conversaram e houve um combinado para ele vir. A Bíblia não descreve, né, de quem que partiu, se foi Deus que sugeriu a Jesus ou se foi ali algo que surgiu ao mesmo tempo no coração dos dois e Jesus falou, eu topo. Mas vamos fazer uma suposição, que um filho seu chegasse e falasse para você, você aceitaria? Gente, eu sou mãe. Eu digo que eu não aceitaria. Com a minha consciência humana, eu jamais aceitaria. Eu falo, meu filho, minha filha, mas de jeito nenhum que eu vou te liberar para ir para lá. De jeito nenhum. Eles que paguem pelos próprios pecados. Eles que se condenaram. Eu jamais permitiria. Mas o amor de Deus é tão grande, tão imensurável, tão constrangedor, Ele deu o seu melhor por nós. E o que você está esperando para dar o seu melhor para Ele? O nosso melhor para Ele não chega nem na sujeirinha dos pés, nem na poeirinha lá dos pés dele, porque somos falhos, somos muito falhos. E Ele deu o seu melhor por nós, deu o seu melhor. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite-o. Se você ainda não tem... Jocélia, mas eu ainda não me convenci. Para mim isso daí é só uma história de alguém que veio, alguém com espírito evoluído, que é equilibrado, não pecou, é alguém, né, que já estava ali evoluído e tal. Eu não vejo ele como um Deus, não vejo ele como alguém que pode me perdoar. Eu não acredito muito nisso, não. Faça a prova com Deus, conversa, tira o melhor momento do seu dia e faça uma experiência. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Você pode fazer a sua experiência. Fala assim, então tá, vou fazer uma experiência. Começa a ter todos os dias, você marca o horário, naquele mesmo horário, um horário onde você não vai deixar ninguém atrapalhar. Começa a conversar, faz prova. Ou até mesmo você que às vezes fala assim, eu não acredito em Deus, não acredito que existe Deus, que existe bem e mal. Nós somos só algo que aconteceu, do Big Bang, explodiu e tudo, então estamos aqui, mas quando morrer, aqui acabou tudo. Se você pensa assim,
Faça a prova com Deus. Começa a conversar com Ele e falar, beleza, estou aqui, eu ouvi falar sobre isso, mas não tenho certeza de nada, mas quero saber sobre esse assunto, se isso é verdade mesmo ou não. Começa a fazer perguntas, Deus irá se revelar a você. Deus não nos deixa confundido, mas a única coisa que precisa é que você se interesse. Mesmo que você não acredite, se interesse pelo assunto e vai tirar a sua prova. Vai conversar, vai perguntar. De uma forma ou de outra ele irá te responder. Conversa com ele só em pensamento. Não precisa falar. Porque existe o bem e o mal. Tudo aquilo que você fala, todo o universo pode ouvir. Espíritos bons e maus. Aquilo que você pensa, só Deus pode ouvir. O espírito do mal pode lançar pensamentos ruins na sua cabeça. Pode tentar te confundir. Mas ele só vai saber se surtiu efeito se você colocar para fora, se você expressar o que você está pensando ou sentindo. Então, mesmo que você não acredite, diante dessa informação, começa a conversar com Deus em pensamento. Tá aí mais uma maneira de você tirar a prova. E aí ele vai arrumar um jeito, ou ele vai usar alguém para te falar, ou ele vai te colocar para abrir a Bíblia e ler. De uma forma ou de outra ele vai te responder. E aí você não vai ter dúvida nenhuma, porque você só pensou. Quem poderia ler seus pensamentos e vir te dar alguma resposta? Não é mesmo? Então, gente, se você ainda não tirou seu momento para ter essa comunhão com Deus, tire. Não fique esperando mais tempo. Porque Ele deu o melhor dele por nós. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que dar nossas primícias, não são as sobras. Porque Deus não nos deu sobra. Ele nos deu a primícia dele, o primogênito dele. Então, a partir de hoje, começa a dar sua primícia para Deus. Começa a dar o seu melhor. Você vai ver a diferença que irá fazer na sua vida. Começa a acessar as promessas de Deus. Se você nunca fez uma oração, se você crê em Deus, acredita que Jesus veio para morrer para nos salvar, mas nunca fez uma oração aceitando Jesus, faça agora. Repita comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Apaga os meus passados, meu passado, apague os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida. Eu te aceito, Jesus, e conto contigo para me ajudar a trilhar esse caminho rumo ao meu propósito. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas o Senhor sabe. Aliás, eu sei o que eu tenho que fazer, é ter comunhão, é procurar ter intimidade contigo, e o resto é o Senhor que vai fazer. Então, eu te peço neste momento que me ajude, que me guie. Em teu nome, Jesus, te peço. Amém. Volte o vídeo e torna a repetir. Se você não repetiu aqui comigo falando, volta na posição de onde eu começo a oração e repita. Vai pausando o vídeo e repetindo essa oração. Aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Você verá que vai ser a melhor escolha da sua vida e ela nunca mais será a mesma. Eu espero que você tenha sido profundamente tocada por essa palavra e que você também compartilhe, porque compartilhando essa mensagem irá chegar a outras pessoas que também necessitam de ouvir. Jogue a sementinha, vamos combinar assim, vamos lançar a sementinha. Se você gostou também do conteúdo, deixa aqui nos comentários. Se foi a primeira vez que você fez essa oração, coloca aqui para eu saber, meu coração vai ficar imensamente feliz. Coloca aqui, Jocélia, é a primeira vez que eu faço essa oração, aceitando Jesus como meu Salvador. Tá bom? Vou esperar. Então, um grande beijo para todos. Espero você amanhã falando sobre Salmos. Fique com Deus e até lá.